Graça e paz, meu povo abençoado! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Ferreira e eu venho aqui compartilhar a todas as maravilhas que o Senhor faz sobre nossas vidas. Venho aqui compartilhar os devocionais que eu estou em falha. Estou em falha. Eu estou na correria essa semana, mas logo eu vou voltar. Em nome de Jesus, estarei aqui firmemente postando todos os dias novamente os devocionais do dia. Mas eu vim aqui de uma forma especial porque eu tive bastante pergunta, algumas perguntas sobre o jejum de Daniel, a respeito do vídeo que eu postei. Para quem ainda não viu, sobre o meu testemunho de como eu vim parar aqui em Minas Gerais e tudo envolve no jejum de Daniel. Jejum de Daniel que eu fiz no começo do ano, que eu compartilhei com vocês, está lá no meu Insta Testemunhas do Reino, que eu compartilhei com vocês todas as minhas experiências que eu tive durante o jejum. Para quem quiser acompanhar, olha lá no Instagram, tá tudo lá os vídeos sobre que eu postei durante o jejum. Mas hoje o vídeo é a respeito do que as perguntas que eu tive é a respeito de como fazer o jejum, o porquê do jejum de Daniel. Foi umas dúvidas que eu tive muito porque era um jejum que eu não conhecia, foi a primeira vez que eu fiz. Eu fiz no começo do ano, para quem está recapitulando aí, eu fiz no começo do ano, comecei no dia 6 de janeiro, fiz durante 21 dias o jejum de Daniel. Fiz um propósito com o Senhor. Então, hoje eu vou responder algumas perguntas sobre o jejum de Daniel e vou explicar como que funciona o jejum de Daniel da forma que eu aprendi. Eu estudei muito na época quando eu fiz o jejum de Daniel, eu vi vários vídeos, li muito sobre o jejum de Daniel, porque eu queria muito entender, porque como eu falei no vídeo anterior, eu não sabia que existia jejum de Daniel. Para mim existia apenas o jejum de ficar sem comida, sem alimento mesmo, mas na palavra em Daniel 10 fala sobre esse jejum que Daniel fez. Para quem quiser me acompanhar, abram a Bíblia em Daniel 10. No terceiro ano de Círio, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne, vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as 3 semanas. Aqui já meio que um resumo do que ele fez durante esse período. Aqui Daniel teve uma visão muito forte e ele queria uma resposta do Senhor. Então ele jejuou, que é um dos sentidos do jejum, quando a gente quer uma resposta do Senhor. E eu fiz na época, eu falei no vídeo, eu não tinha nenhum propósito, eu não entendia porque o Senhor tinha me pedido esse jejum, mas eu apenas fiz. Como obediência, fiz o jejum, iniciei o jejum e falei, Senhor, alinha a tua vontade ao meu coração para que eu entenda o que o Senhor quer para mim. Então, você faz o jejum, gente. O jejum é livramento, respostas. Eu gosto muito de fazer jejum quando eu estou passando por dificuldades no ensinamento dos meus filhos. Então, eu jejuo para que o Senhor me dê clareza nos meus pensamentos, para que eu possa ter sabedoria para educar meus filhos. Eu faço jejum para quando eu estou em provas, quando eu estou em momentos difíceis, que eu quero me fortalecer. Porque o significado do jejum é matar a nossa carne, é um sacrifício. Em várias partes da Bíblia a gente vê o jejum feito como forma de a rendição, né? A gente faz como forma de Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas. A gente mostra isso muito em Jonas. Nínive se arrependeu de tudo que fez e jejuaram por um mês e se arrependeram pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. Então a gente faz muito isso, jejum em forma de rendição ali, de humilhação. Eu estou me rendendo ao Senhor, pedindo pelos meus pecados, pedindo para matar minha carne, minhas vontades, os meus desejos. Quando eu falo que eu gosto, eu faço pelo menos às vezes um jejum por semana, tipo algumas horas. Deixo algumas horinhas ali, ou faço um dia inteiro de jejum, mas sem comer, e fico ali voltado para o Senhor, para entender o que o Senhor quer falar comigo. Porque quando a gente está fraco, a nossa carne está fraca, a gente fica mais sensível à voz do Senhor. A gente mata, eu falo que é uma forma da gente matar nosso ego, nosso orgulho, para que o Senhor venha.
que ele cresça, né? Eu diminua e ele cresça. Então, o jejum nada mais é do que uma forma de você ter mais sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, para o que Ele quer para você, para você ficar mais sensível. Então, o jejum, quando você está em jejum, você tem que ficar voltado realmente na palavra do Senhor, voltado em oração, em adoração, louvor ao Senhor o tempo todo. Porque é uma guerra que se trava no mundo espiritual. Quando vocês falam de jejum, você fala muito sobre a guerra espiritual, sobre o mundo espiritual, porque há uma área ali espiritual que trabalha fortemente. Então, aqui ele mesmo, aqui em Daniel mesmo fala isso. 11. E ele disse: Daniel, você é muito amado, preste atenção. Eu vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé. Ele prosseguiu: Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. E eu vim em respostas a ela, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes superiores, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhes o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. É uma época futura nossa, tá, gente? Então, há uma guerra espiritual. E a gente ganha guerras espirituais só em jejum e oração. Muitas guerras é só com jejum e oração. Então a gente tem que estar forte, fortalecido. A gente precisa. Aqui demonstra que desde o princípio Deus já ouviu a oração, mas quando a resposta vinha, o mundo espiritual bloqueou que essa resposta chegasse até Daniel. Então, quando eu vi sobre jejum, fala sobre muitas das vezes Deus tem muitas bênçãos para nos dar. Só que muitas coisas ficam retidas ali no mundo espiritual, porque eles não têm forças para chegar até nós. Porque as potestades, os principados ali não querem que você chegue até você. Então, o nosso jejum e a nossa oração fortalece os anjos para que as nossas bênçãos cheguem até nós. Então, eu entendi que aquele jejum era uma forma de eu me fortalecer e fortalecer para que a minha bênção chegasse. Então, muitas guerras são travadas por causa de bênçãos que ficam ali, ó, estacionadas no mundo espiritual e não conseguem chegar até nós. Então, quando a gente se coloca em jejum e oração, chega com mais facilidade, entendeu? E formas de nos proteger. Eu falei num vídeo também que eu fiz muitas vezes jejum por livramento, por coisas que iriam acontecer muito piores, e aí eu fiz o jejum, e o jejum meio que amenizou todas as coisas, Deus me deu um grande livramento. Então o jejum é isso. O jejum nada mais é um fortalecimento do nosso espírito, para que o Espírito do Senhor venha crescer em nós e matar a nossa carne, porque a nossa vontade, o nosso ego, o nosso orgulho é coisas carnais, não tem desejos carnais. Eu gosto muito de fazer jejum quando eu tô me sentindo muito bem lá, sabe? Quando meu orgulho tá lá em cima, eu falo, eita, vamos lá quebrar. Aí eu vou lá e faço jejum, aí eu me reencontro novamente. Então, é um jeito de matar a nossa carne, matar nossas vontades. Então, acho que eu expliquei bastante aqui, resumidamente, do que é um jejum, né? E o que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel, aqui fala que ele fez 21 dias somente de alimentos da terra, que seria vegetais, verduras, legumes, só coisas da terra. Muita gente, eu vejo muita gente fazendo o jejum de Daniel, incluindo ovo, incluindo até frango. Eu não incluí. Eu fiquei no que era ali, somente verdura, coisas da terra mesmo, verdura, legumes. O jejum de Daniel tem o de 10 dias e o de 21 dias. Eu fiz o de 21 dias, comendo somente verdura, legumes, frutas. Somente isso. Então, não tinha nada assim, não pode nada industrializado, nada que foi processado, nada que venha do mercado, entendeu? De, sim, embalados, entendeu? Você tem que fazer até a batata frita. Ah, a batata frita é coisa. Não, ela foi industrializada. Você tem que usar a batata que você corta ali, que você faz, tá?
e evitar o máximo dessas coisas saborosas, entendeu? Porque nada mais é que ele fala assim, ó, é, não provei nada, não comi nada saboroso. Então não é nada que alimente a sua carne. É nada que você vá alimentar aquilo que você gosta, entendeu? Ele sempre comia o que era restrito ali, que era para matar mesmo sua carne. Então eu só fiquei nisso. Então você pode fazer de 10 dias e de 21 dias. Eu fiz o de 21 dias. Gente, evitem. Os primeiros dias, eu falo assim, os primeiros dias são os piores, os primeiros dias e os últimos. Eu falo porque, sabe quando é aquela vontade quando você tá no banheiro, vontade de ir no banheiro e você tá chegando perto do banheiro? É bem isso. Porque chega perto do dia que você fala assim, nossa, eu vou comer, e aí começa a te dar aquela ansiedade para que os dias passem, entendeu? Mas os primeiros dias é pura ansiedade. Seu corpo, ele quer comer pura ansiedade. E dá muita fome, dá fome, dá nos primeiros 6 dias ali, 7 dias, até meu corpo acostumar, entender de que não estava mais se alimentando daquela forma, foi difícil, mas, gente, depois, assim, belezinha, você nem lembra mais. Você se acostuma com a comida. É, Então, os primeiros dias, assim, dá uma crise muito forte, deu uma crise muito forte de ansiedade. Eu até postei no Instagram falando sobre isso. Minha carne entrou em desespero, porque sabia que ia ficar 21 dias sem comer. Então, pode ter certeza que a sua carne ela vai gritar, ela vai querer falar mais alto, não deixar você desanimar, porque ele vai ficar assim, ó. O inimigo muitas das vezes vai ficar assim na tua cabeça. 21 dias, você vai ficar 21 dias sem comer? Você não vai aguentar. Melhor você desistir agora. Desistir agora, porque que adianta você desistir depois lá na frente? Desiste já agora. Então, eu muitas das vezes ouvia o diabo falando isso na minha cabeça. Desiste. Desiste que você não vai conseguir. Então, é, lutem contra isso. Lutem porque vai haver guerras. Eu tô falando que é uma guerra. E é real essa guerra na mente da gente. O inimigo vai lutar. Porque ele sabe as bênçãos que você tem para receber e ele não quer que você receba. Então eu sofri muita ansiedade nos primeiros dias, mas depois foi de boa. Eu falei, comentei que eu só tomei o café. Você pode pedir a Deus, fazer, Senhor, tem algo assim que eu precise muito. Não é o chocolate, tá, gente? Não é o chocolate, nada saboroso que alimenta sua carne. Mas sim que eu falei do café porque eu tomei café sem açúcar. Eu fiquei tomando café, mas sem açúcar que eu precisava, para me dar mais energia, porque como eu tenho 4 crianças, eu estava com as crianças de férias, eu precisava que meu corpo criasse energia de alguma forma. Então, eu pedi o café, eu falei, fiz um propósito com o Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou tirar o café. Posso não tirar o café, eu fico só com o café sem açúcar. Eu falei que eu posso comer no jejum de Daniel. E o que fazer durante o jejum? Gente, é muito importante que você entenda que esse jejum não é uma forma de você perder peso, não é uma forma de você fazer algo para barganhar com Deus, mas sim algo que te alinhe e te cresça em intimidade com o Senhor. Você precisa entender isso. Se você está entrando em um jejum para barganhar com Deus, ou com a intenção de emagrecer, ou com a intenção de, sei lá, de algo, sei lá, Deus não vai te atender. E você vai fraquejar, não vai aguentar, você não vai suportar o processo. Eu vi pessoas que passaram muito mal, foi parar no hospital por causa de jejum de Daniel, porque estavam com o propósito errado, a intenção errada. Eu estudei na época, eu ouvi vídeos de pessoas que. Porque quando você entra em jejum, gente, não é simplesmente só jejum e ali alimentar e esquecer que você tem que estar em adoração, você tem que estar em louvor, você tem que estar em rendição, você tem que estar em adoração ao Senhor. Você não vai aguentar, você vai cair. Você vai cair, seu corpo vai cair porque eu falo que é algo realmente espiritual. Eu, muitas das vezes, quando eu estava me sentindo muito fraca, muito mal, cansada, com muita fome,
Eu me ajoelhava, eu ia para o meu quarto, eu me ajoelhava, me colocava em rendição, Senhor, falava, Senhor, eu não tô aguentando, eu preciso de Ti, eu tô com fome, me dê o Teu alimento, me alimenta de alguma forma, manda Seus anjos para que me alimente, que eu não vou suportar. Muitas das vezes eu me voltava para o Senhor nisso, porque nosso corpo ele começa a entrar em colapso. Então você começa a ficar sentimentos. Então você tem que estar em oração. Então todas as vezes que eu ia e sentia muito desespero para comer, eu ia no Senhor, eu me alimentava da palavra, eu louvava. Gente, simplesmente a fome sumia. Era realmente uma alimentação espiritual. É incrível, é extraordinário o poder de Deus no jejum. Eu amo de fazer jejum. Eu me sinto muito sensível no jejum. Eu tenho vídeos gravados que eu não postei, de momentos que eu me derramei, eu comecei sim, é incrível. É uma sensibilidade enorme à voz do Senhor. Eu tive downloads do céu. Eu falo downloads do céu. Eu falava que nossa, se eu pudesse eu ficava. Mas o nosso corpo não aguenta, o nosso corpo precisa de vitamina e não aguentava mais. Então, mas é maravilhoso a sensação de sentir a presença do Senhor ali, de ver ele assim, sentir. Eu vejo muitos vídeos de pessoas falando que jejum de ver Jesus, sabe? De ver a presença do Senhor. Então, é umas experiências sobrenaturais. E eu só falava isso, eu falava, Senhor, eu vou fazer esse jejum, mas eu quero ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu não aceito nada menos que isso. Eu quero que o Senhor se materialize aqui para mim e eu viva coisas grandes no Senhor, que eu viva intimidade. Eu quero mais intimidade com o Senhor. Eu não quero nada além do que isso. E eu vivi isso, gente. Eu vivi muito isso. E tô vivendo tudo assim, coisas que eu tenho certeza que vem desse jejum. As orações 3 vezes ao dia. Ele fala, Daniel, eu lia muito Daniel. Durante esses dias eu li todo o livro de Daniel. Eu lia e fazia o devocional. Eu fiz todo o devocional do livro de Daniel, eu estudava sobre Daniel, eu estudava as características de Daniel, quem era Daniel. Gente, aprendi demais com Daniel. Daniel é incrível, é um dos homens mais inteligentes. Ele fala assim que Daniel é muito amado. E eu lembro que eu fazia as orações, os devocionais, eu falava, Deus, eu quero isso que o senhor Daniel teve com o Senhor. Eu quero ser assim como Daniel, eu quero as características de Daniel, eu falava as características de Daniel. E, gente, quando você lê o livro de Daniel, ele apresenta tudo as características de Daniel. Então, é maravilhoso. Então, eu fui estudando todo dia, eu lia, estudava sobre um capítulo e fazia oração 3 vezes ao dia. Uma de manhã, uma no meio da tarde e uma no final da noite. Eu fazia a oração, como o Daniel fazia. Ele parava 3 vezes ao dia para fazer uma oração, para falar com o Senhor. Eu fazia a oração de vez em quando na madrugada. De madrugada eu me levantava, orava, falava com o Senhor de madrugada. E oração durante o dia, louvor, sempre em louvor, sempre em comunicação com o Senhor, lavando louça, falando com o Senhor, perguntando, falando coisas com o Senhor, lendo bastante a palavra, que é um alimento, né? É o pão da vida. Então, quando você está em jejum, você tem que entender que você está espiritual ali. Então, você tem que se alimentar de coisas espirituais. Você tem que se alimentar daquilo que é a palavra do Senhor, louvor, adoração ao Senhor. Porque senão você não aguenta. Você não aguenta. Ter a ciência disso, porque às vezes você está num dia muito agitado no teu trabalho, fica o dia inteiro sem buscar palavras, sem orar, você não aguenta, você não suporta. Eu falo, algumas pessoas falam, eu trabalho, eu tenho um dia agitado. Tenha, mas converse com o Senhor em espírito, converse no Senhor no carro, no ônibus, esteja em espírito com o Senhor. Eu comia muito amendoim. Amendoim foi uma das coisas que me deu fonte de energia. Eu comia tipo de 3 em 3 horas, às vezes um pouquinho de amendoim para me dar energia. Comia muita purê de batata. Uma coisa que eu amo era
abóbora cabotiá fazia, abobrinha, coisas, alimentos que desse aquela sustância no corpo, sabe? Tipo, mais pesado, como batata, abobrinha, mandioca. Mandioca é ótimo, é maravilhoso. Eu comi muita mandioca. Então, é, são alimentos ricos em vitaminas e fortes para te sustentar, entendeu? Por um bom tempo. E o amendoim que eu comia como um petisco durante o dia para mim na hora que dava muita fome, mas não era amendoim embalado, tá, gente? Amendoim de saquinho lá, marca, não, era um amendoim cru lá, e às vezes eu torrava ou colocava um sal, é isso, tá? É a coisa que você faz na tua casa, não é coisa que já vem pronta. Espero que você tenha entendido. Se ficou mais alguma dúvida, pode me mandar aqui nos comentários, eu vou poder te responder com o maior carinho. E, gente, leiam muita palavra, leiam, vejam outros vídeos sobre jejum, eu ouvia muitos vídeos, e entenda no seu coração, não queira barganhar com o Senhor a fazer um jejum. Jejum é quando a gente se alinha com o Senhor, então é a vontade do Senhor que vai prevalecer, é a vontade de Deus. E uma coisa que eu sempre falo, nada vai vir na embalagem que você quer. Muitas das vezes Deus vai te dar algo, mas não vai vir na embalagem que você quer. Meu esposo tem uma experiência com jejum, que ele uma vez ele queria muito ser aumentar de cargo, né? Levar de cargo. Ele ficava falando, 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 e um dia o Senhor falou para mim, falar para ele assim, fala para ele fazer um jejum. E ele fez um jejum. Ele fez acho que 1 ou 2 meses sem comer nada saboroso, nada, nada, nada. E ele, ao final do jejum, ele teve sim seu aumento de cargo, mas não é na empresa que ele estava. Outra empresa chamou ele para mudar de cargo, para aumentar o cargo. Então, não vai vir na embalagem que você quer. Deus nunca vai fazer do jeito que você quer. Então, esteja sensível para entender a forma, o agir do Senhor, para que ele alinhe a vontade dele ao seu coração. Foi o que eu sempre falei no vídeo. Eu não sabia por que eu estava fazendo jejum, mas eu alinhei o meu coração ao do Senhor. Eu só pedia falar, Senhor, põe a sua vontade ao meu coração para que eu entenda a tua vontade. Eu não quero minha vontade, eu quero a sua, que é perfeita e agradável. E é muito melhor do que eu posso pedir. Então, entenda isso. E não é barganhar, é falar com Deus. Porque você tem bênçãos, todos nós temos grandes bênçãos que o Senhor quer nos abençoar, mas Ele quer nos preparar e nos capacitar para isso. E o jejum é uma forma incrível de capacitação, uma forma da gente ficar mais sensível. Eu faço muitos jejum de intimidade com o Senhor, para que eu cresça em intimidade com Ele. Então, isso é maravilhoso entender, que eu acho que as pessoas, se elas entendessem que não só ir lá pedir, é ter intimidade com o pai, porque ele vai te dar antes mesmo de você pedir. Então, quando você conhece o pai conhece intimamente a filha, ele dá sem a gente sem a gente precisar pedir. Então, cresça em intimidade com o pai. Então, vá lá por interesse, tá? É isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, que você viva grandes experiências no Senhor, que essa semente venha frutificar e dar muitos frutos em seu coração. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.